É muito difícil, não é? Eu diria que para provavelmente 90% dos que estão aqui não se emocionar com o relançamento desse livro num momento tão importante. E para 90% dos que estão aqui, também que seja nesse espaço. Um espaço da formação dos Salinas, da nossa formação. E, portanto, um espaço que é constitutivo das nossas vidas, das nossas experiências e de tudo que aconteceu conosco. Quando eu vinha descendo, porque eu tenho estado aqui na Melantolia, mas eu sempre chego, vou reto, tomo o elevador e vou ao salão nova. Eu não passei pelo prédio. É muito difícil. Mas hoje eu tive que descer. E ao descer, as reminiscências voltam, todas elas, né? De um instante que eu considero que foi decisivo não só na vida de muitos de nós individualmente, mas que foi decisivo na história política de São Paulo, na história política do Brasil, da qual esse livro é o mais fulgurante testemunho. Eu queria também dizer que quando eu escrevi a apresentação, na primeira edição do livro, eu achei que eu não ia conseguir escrever. Eu levei quase 2 meses, porque eu escrevia algumas linhas e eu começava a chorar. Eu escrevia mais algumas linhas e começava a chorar. Eu telefonei para o Caio Graco, na presidência, e disse: não vou conseguir, não consigo. E ele disse: nós vamos esperar o tempo que for necessário. O livro espera até você conseguir. E é por isso que, quando os que me leram ainda, verão que eu não analiso o livro. Né? Eu recomponho um pouco a figura dos Salinas antes e depois da tortura, não como ele se retrata no livro, mas como nós, os amigos, ouvimos e convivemos com ele. Toda vez que eu tenho a oportunidade de estar com um grupo de jovens, eu sempre digo a eles o seguinte: há um belíssimo ensaio do Merleau-Ponty que se chama A Guerra Aconteceu, em que ele narra a mutação psicológica, não só social e política, mas a mutação psicológica que ocorreu com os intelectuais franceses diante da guerra, e quando a guerra aconteceu. E a frase que me marcou muito, a frase que ele usa, é: nós descobrimos então que esse mundo no qual nós vivíamos não era um dom da natureza, não era um dom da razão, não era um dom da história, era uma construção frágil que podia ser destruída com o primeiro clique. Porque, para os que não passaram pela experiência da ditadura, como são os jovens, o mundo no qual nós vivemos hoje no Brasil, porque depois eu quero uma outra coisa que eu quero dizer, né? Seguindo um pouco o que o Vladimir disse, mas o mundo no qual a maioria dos que pertencem à nossa classe social, dos jovens universitários, jovens estudantes, no qual se vive, aparece como um dom da natureza, como um dom da razão, como um dom da história. É um mundo naturalmente republicano, com todas as suas deficiências, naturalmente democrático, com todas as suas deficiências, naturalmente desenvolvido em muitos aspectos culturais, é o da criatividade das redes sociais,
das passeatas. Né? E os meninos não têm a menor ideia, e é bom que eles não tenham, do que foi viver sob o terror de Estado. De você nunca saber se você dormiria vivo aquela noite, se você voltaria para casa ou não, se os que você conhece voltariam ou não, se você os veria no dia seguinte. O estado permanente de vigilância, de controle e de pavor. Porque cada minuto seguinte do relógio não possuía nenhuma garantia de que ele fosse acontecer. Então, o professor entrava em classe e havia lugares vazios. E ele não sabia se alguém tinha faltado, se ele tinha sido preso e torturado, se ele tinha sido assassinado ou se ele tinha sido exilado. Ia para a sala do cafezinho, estavam faltando alguns colegas. E ele não sabia se o colega não tinha vindo por algum motivo, tinha faltado, estava doente, foi um casamento, ou uma festa de aniversário, ou se estava preso, torturado, exilado, morto. Isso é o nosso cotidiano.